peixe pode ter uma ameaça de uma hora para outra. Né? Essa ameaça pode se constituir de um meio externo, né, que vai tirar o peixe dessa zona de conforto totalmente, e é mais ou menos o que acontece com a gente. Só que muitas vezes a gente não percebe esse peixe chegando. A gente não analisou esse peixe chegando. A gente não enxergou. Né? Quando eu levei vocês a pensar o que poderia acontecer de ruim, talvez alguém possa até ter pensado assim, de repente pode chegar alguma ameaça mais grave. Mas só o peixe sendo ameaçado, o gato olhando, talvez não mude nada do cenário. Mas se o gato resolveu pensar diferente, e aí eu pergunto, o peixe passa a correr risco? Sim. Só que os riscos, para a gente, o tamanho da dimensão do risco, a gente pode especular um pouco que esse risco pode ser favorável ou desfavorável. Eu posso correr risco, mas eu posso ter benefícios desse risco. Né? Então, a gente tem uma tendência natural a encarar as coisas sempre pelo lado negativo. Né? Então, nós estamos falando de uma situação de criminalidade, mas essa situação de criminalidade tem levado a essa situação que nós estamos discutindo. Então, se isso é uma coisa positiva, ela foi gerada pelo negativo de uma ação, de uma informação que a gente tem todos os dias, de ser bombardeado pela criminalidade. Então, da mesma forma que eu posso utilizar esse risco de uma forma favorável, eu posso utilizar ele também de uma maneira favorável. Tá? Mas, infelizmente, a gente pode chegar a essa situação aí do peixe ter sido engolido pelo gato. Pode ser? Pode. Mas poderia ser uma outra situação diferente, um outro cenário. Será que ele poderia acontecer, essa outra situação? O gato, de repente, pode ter se jogado na água e a reação do gato à água não ser uma reação tão favorável para ele, e as coisas podem se inverter. Né? E é o que acontece com a vida da gente. No dia a dia, eu preciso aprender a tirar esses proveitos. Eu preciso aprender a analisar os cenários de maneiras diferentes. Não adianta eu apenas imaginar de ser a vítima, o coitadinho, e acabar sofrendo as consequências da criminalidade. Se a gente perguntar aqui para todos vocês o que a gente ouve todo dia da mídia, o que nós podemos fazer contra a criminalidade, todo mundo tem resposta. A resposta é aquela, qual? Não reaja. Será que isso é total verdade? Né? Será que esse cenário, então, vai ser sempre o mesmo? Então, se o peixe tem condições de sofrer essas alterações de cenário, então a gente também pode analisar. Óbvio, tem lá vou tirar um segundinho aqui para tirar esse pensamento dele aqui da tela aí. Então a gente tem aí um cenário que provavelmente a gente imagina como permitido para o peixe, né? E aí a gente fica sempre naquela esperança que se faça justiça, que se vá para a cadeia, né? Que se já que não se foi feita justiça aqui, que seja feita justiça, né, com máximo de rigor. Então a gente fica sempre diante daquele conformismo de causa e consequência, e sofrendo essas causas e consequências, mas sem tomar uma postura ativa contra isso. Tá? Então, essa mudança de postura é que a gente precisa ver. Os cenários, eles são mutantes. Tá? Então, poderia aí ter um cenário totalmente invertido aí, talvez de uma inundação, e o que era o peixe, naquele cenário dele de desespero com o gato, ele pode agora estar num cenário mais favorável ainda. Né? O que eu estou querendo mostrar com isso? É que a gente, na hora que a gente se transforma num depósito de informações equivocadas, a gente deixa de analisar todas as outras hipóteses. Todas as outras situações que eu poderia trabalhar uma informação e ela poderia ter infinitas possibilidades, a gente acaba sendo bombardeado pela mídia com apenas uma hipótese. Você perdeu, aceite, ficou vivo, é a melhor coisa do mundo. Nosso amigo ontem aqui estava citando um exemplo. Ele, né? Quando foi depois, o cérebro dele passou a processar e dizer, poxa, eu tinha outras opções. Concorda? Não vê esse sentimento Eu me programei, né? Era o senso comum, é esse, mas eu tinha outras hipóteses. E por que eu não usei essas outras hipóteses?
E esse sentimento de você estar na mão de uma pessoa e dizer assim, a sua vida por segundos está na mão dele, que não lhe conhece, que você não tem absolutamente relação alguma com essa pessoa, e apenas por uma decisão dele, você vai estar vivo. Se ele tomar outra decisão, sua vida está no ponto final. O pós, né, essa situação é uma coisa terrível. Terrível. Vem aquele sentimento de impotência e você imagina, poxa, minha vida esteve na mão dessa pessoa que eu não faço a menor ideia de quem é e que não tem compromisso nenhum com uma vida. Ainda mais para dele, imagina para os outros. Né? Então, assim, quando a gente se deixa levar por esse depósito de informações, receber uma quantidade de informações muito grande, sem a gente analisar, a gente se transforma nesse depósito, a gente deixa de analisar todas as outras situações, e se a gente deixa de analisar todas essas outras situações e hipóteses, é como se a gente se transformasse num passageiro e o barco à deriva. Para onde ele for, a minha vida vai ser conduzida. Então a ideia é a gente pegar algumas ferramentas que a gente tem disponíveis no nosso mercado, né, de analisar risco, de fazer essas análise de mudanças de cenário e entender que essas mudanças de cenário é possível sim a gente reagir a essas situações. Reagir não da forma que a gente imagina, do pós, né, depois que iniciou a ação, mas essa reação antecipada, aquela que a gente trata de uma maneira prevencionista, né, com a palavra do antes, né, analisar esses cenários com um pouco mais de antecedência. A primeira coisa que a gente precisa entender é, quando a gente vive num determinado local, a gente tem por hábito relaxar, a gente sempre visualiza o cenário da mesma forma. É aquele princípio que você sempre anda por essa sala, sempre passa por aqui, então você não percebe o cenário de mudanças. Essa é a primeira coisa que a gente vai ter que começar a perceber. Os cenários, eles são extremamente mutantes. E a gente vai precisar fazer essa análise da maneira constante. Mostrando essa imagem aí, os senhores poderiam me dizer que local é esse? O viaduto que vai para Ponta Negra. Viaduto de Ponta Negra. Há uns 35, 40 anos atrás. Boa percepção. Como é que ele está hoje? Mudou um pouquinho. Mudou um pouco. Mas para quem vive aqui, quem mora aqui, não sente tanto essas mudanças. Acha que está nessa mesma Natal de 30, 40 anos atrás, de 25 anos atrás. Era um Natal que você podia deixar seu carro aberto na hora de entrar na padaria. Voltar e seu carro estava do mesmo jeito. E não é difícil a gente encontrar pessoas que têm esse pensamento. Dizer assim, não, isso nunca aconteceu comigo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, os cenários estão mudando. A cidade cresceu. Nós temos uma cidade grande. Estamos beirando aí 1 milhão de habitantes. Beirando 1 milhão de habitantes, junto com a região metropolitana, nós estamos nos transformando em uma metrópole. Né? Então, tudo isso traz junto toda uma mudança de cenário que as pessoas não perceberam e muita gente continua ainda se assustando quando a gente vê os índices criminais da nossa capital. Nós estamos realmente em uma das cidades mais violentas do mundo. Tá? Cenário que mudou e que muita gente não percebe. Aqui, a gente tem a estrada de Ponta Negra. Lá o Morro do Careca, também no fundo, a mesma oportunidade, a gente não tem nada. Já hoje, uma foto mais recente, né? E isso mostra pra gente do quanto mudou esse cenário. Então vamos voltar um pouquinho lá, como se nós estivéssemos dentro daquele aquário, daquela tranquilidade. O cenário mudou ali de infinitas maneiras para o peixe. Da mesma forma, a gente precisa entender que a cidade de Natal também sofreu essas alterações e, estando consciente disso, a gente já começa a entender um pouquinho de que a gente precisa processar melhor as informações, principalmente essas informações criminais. Aqui a gente tem aquela ponte antiga lá do Igapó, né? Que até hoje ainda tem lá parte dela, e aqui já a ponte nova. Então são cenários mutantes que vão fazendo com que a gente tenha que perceber essas mudanças.
Percebendo essas mudanças já é o primeiro passo para a gente melhor processar essas informações. Tá? Tem um videozinho aqui para a gente entender o que é um pouquinho desse cenário aí de mudanças. Videozinho simples, mas que retrata um pouquinho disso. Também não dá para relaxar, achar que é um especialista, que sabe de tudo, que vai fazer as coisas de uma maneira perfeita e que vai tudo dar certo. Subestimou a informação, subestimou ela, vai se tornar vítima dessa informação. Então a gente precisa entender, acima de tudo, que a gente precisa fazer uma análise constante. A gente não